Deus é bom. Deus é bom. Amém. Aleluia. Você pode se assentar? Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. Amém. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. Quantos estão felizes de estarem aqui essa manhã? Deixa eu ver quantos estão felizes. Deixa eu ver se tem alguém infeliz. Deixa eu ver, não sentou ninguém que está infeliz ao seu lado não, né? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: olha, eu sentei ao seu lado só para te abençoar. Amém. Sentou ao lado de uma cadeira vazia, você já sabe. Orou pouco na semana. Estou brincando. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Antes de trazer a palavra aqui, falar um pouquinho do nosso extraordinário. Você sabe que é dia 1º agora, sábado? Você sabe mesmo? Por que não fez a inscrição ainda? Amém. Você sabe, nós estamos com, eu acho, deixa eu ver, 10. Nós estamos com 40% das inscrições. Então falta 60%. Amém? Existe algo, tem todo movimento, né? Em todo movimento existe algo. Aqueles que acreditam nesse movimento, eles entram nessa onda, eles surfam nessa onda, eles querem viver coisas diferentes, eles creem naquilo. Tudo é a respeito da cultura, né? A experiência gera a crença gera o comportamento gera o nosso hábito gera o nosso caráter e o nosso caráter gera o nosso destino. Tudo é representado pela experiência que você tem. Então o que você acredita sempre vai estar relacionado na primeira experiência que você teve. Eu acredito muito em Atos 17:6, quando a Bíblia diz o seguinte: chegaram aqui aqueles que estão transtornando o mundo. Tem pessoas a transtornar, causar impacto para coisas boas, são para aquelas pessoas que tiveram uma experiência genuína com Jesus. Tem pessoas que tinham um casamento totalmente destruído, mas recebeu revelação do céu e agora transtorna o casamento para você ver uma revolução acontecendo dentro do casamento. Com o quê? Com as coisas do céu. A pessoa era um profissional totalmente sem sal e sem açúcar, sabe? Fajuto. Mas teve uma experiência com Deus, se tornou um intraempreendedor dentro da empresa pelo qual ele trabalha. Saiu fora do comum e virou alguém extraordinário. Então, esse é o convite que eu faço para você, para a gente viver e a gente trazer algo da parte de Deus para as pessoas que querem viver algo incomum. Aquelas pessoas que são inconformadas com o natural e querem viver sempre o sobrenatural. Amém? E vai ouvir o nosso pastor Wilson Oliveira. Não sei se você sabe, mas pastor significa pai também. E você sabe quando eu tenho algo assim, honra. Eu sempre aprendi com meu pai sobre honra, com a minha mãe sobre honra. Sempre eu quis dar o melhor para os meus pais. Sempre, até hoje quero dar sempre o melhor para o meu pai. O pastor Wilson para mim é como se fosse meu pai espiritual. Aliás, ele é meu pai espiritual. Sabe quando você quer impactar alguém? Você sabe que meu pai está lá no Pernambuco. Que dia é hoje? 26. Dia 4 faz 4 meses que ele está lá, internado. E eu fiquei sabendo lá, quando eu cheguei lá a primeira vez que eu fui, que ele estava internado lá em Pernambuco. Aqui em São Paulo, no convênio dele, eu acho que a gente não teria problema esse negócio de como ele está vegetando, meu pai.
Então ele usa fralda geriátrica. Aí cheguei lá, muito ruim você ver isso com seu pai, né? Cheguei lá, aí o convênio falou assim: a gente não fornece fralda geriátrica aqui. Eu falei: Jesus, paga o convênio há 50 anos e não tem fralda para o meu pai? Ele falou: não tem. O que a gente tem aqui é o que sobrou de outros pacientes, a gente vai estar utilizando com ele. Mas eu chegava lá, aí vi o meu pai todo sujo. Eu falei: não, isso aí não pode acontecer com meu pai, não. Aí falei para minhas irmãs: vamos comprar das melhores fraldas que tiverem. Aí comprou as fraldas para meu pai. Só que eu via também que as enfermeiras não davam aquele banho devido. Meu pai, não sei se você sabe, quando a pessoa fica muito tempo deitado, às vezes acontece ter umas feridas, né? E eu vi aquele negócio no meu pai. Eu falei: Jesus amado, isso não pode acontecer com meu pai. Por quê? Aquele negócio de honra, sabe? O que eu fiz? Contratei uma enfermeira particular para dar banho no meu pai, para minha mãe chegar lá, ele está cheiroso, ela dá um cheiro nele. O que significa isso? Honra. Fez tanto por mim, eu vou fazer tudo por ele. Peraí. E a mesma coisa com o pastor Wilson. Eu estou em nome de Jesus e pelo pastor Wilson também. Porque o que eu sou hoje é devido a esse homem. E eu queria honrá-lo com a presença dos irmãos aqui. E também gostaria de saber se você me honra como seu pastor. Essa é uma forma de você, essa é a minha linguagem de amor. Minha linguagem de amor são palavras de afirmação. E estar junto. Essa é a minha linguagem de amor. Amém, irmãos? Então, queria muito que você estivesse aqui, você viesse para cá, e eu creio que vai ser um grande mover do Espírito. Porque não é menos de Deus que abençoa a nossa vida. O que abençoa a nossa vida é quando nós temos mais de Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Então balança o seu irmão, fala: eu quero te ver aqui. Deus vai te abençoar muito. Aleluia. Vocês viram que nós temos um telão novo? Vou até sair daqui de perto. A gente agora tem um telão de LED. Eu queria agradecer aos irmãos, né, que ofertaram. Você sabe, foi a oferta dos irmãos. Alguns irmãos se juntaram aqui e ofertaram esse telão de LED para a igreja. E eu acredito que é uma experiência muito grande com esse telão agora, amém? Além da igreja ficar, o prédio ficar bonito, né, com ele, tem é como se fosse alguma experiência imersiva, né? Você começa a compreender as coisas, ver as coisas de forma diferente. E eu louvo a Deus pela vida de irmãos que estão dispostos a investir na obra e investir no prédio da igreja, amém? Queria agradecer, eu quero te falar que Deus vai te prosperar muito. Amém? E não é 2 vezes mais do que você ofertou. Eu creio que será 100 vezes mais do que você ofertou. Amém? Quantos estão aqui e recebem essa palavra? Amém? E eu creio que tem muitas coisas ainda para nós melhorarmos no nosso ambiente, na nossa casa. Mas eu creio que Deus tem nos dado corações generosos neste lugar. Amém? Então, obrigado, que o favor do Senhor seja ainda mais abundante sobre a sua vida. Amém? Aleluia. O irmão já falou: pastor, chegou aqui e falou: pastor, não dá para comprar mais 1 metro para aquele lado, 1 metro para esse lado? Eu falei: dá, vai ficar maravilhoso. E aí, pastor, pode fazer, irmão. Deixa Deus te usar. Amém? Se você quiser arrumar o banheiro, pode vir, arruma o banheiro. Quiser arrumar o pátio, né? Lá fora ali, pode arrumar também. Deixa Deus usar. Você vai ouvir a voz de Deus e deixa Deus te usar. Amém? Então vamos lá para a nossa palavra de hoje. Amém? Quantos têm expectativa de um grande mover de Deus? Só 5? Quantos têm expectativas? Você sabe, né? Deus atua na medida das nossas expectativas. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode superar. Amém? Eu sempre gosto de chegar, olhar no culto, olhar quando o pastor está aqui ministrando, dízimo e oferta, ou dando os recados. Quem está prestando atenção? Eu vejo muitas pessoas dormindo.
eu vejo muitas pessoas conversando, eu vejo muitas pessoas aleatórias ao que está acontecendo. Mas eu quero te falar algo. Não perca a oportunidade. Não perca. Está num lugar, seja focado naquilo. Porque a todo momento existe algo da parte de Deus. Eu ficava louco quando eu estava no culto e alguém falava amém e eu não tinha prestado atenção. Por que ele falou amém? O que ele recebeu que eu não recebi? E aí, e hoje eu sou meio louco nesse requisito, né? De prestar atenção, de ser focado naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo. Eu quero te dizer, Deus tem grandes coisas nesse domingo para você. Não só para você, mas para todos que estão próximos a você. O rio de Deus transborda na sua vida, para que seja transbordante na vida daqueles que estão próximos a você, na sua casa, nos seus filhos, nos seus colegas, nos seus amigos. E eu creio nisso, de pessoas serem impactadas com a nossa vida. Por quê? O primeiro impacto de Deus está em nós. Se nós não fomos impactados por Deus, não tem como nós impactarmos a outros. Não tem como você impactar o seu cônjuge, se você ainda não foi impactado por Deus. Enquanto nós não somos impactados por Deus, as coisas não acontecem exteriormente. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Primeiro ele fala o seguinte: prepara uma mesa perante aos meus adversários. Por que isso? Aquilo que está em mim vai transbordar até para os meus inimigos. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre isso. Sobre de nós sermos crentes de verdade, acreditar na palavra de Deus, ou sermos crentes que andamos desesperados. Tem um tipo de crente que vive desesperado, e tem outro tipo de crente que vive sempre no descanso, confiando que Deus já fez. Não que Ele vai fazer, mas que Ele já fez. É sobre isso que eu quero discorrer hoje. Eu queria te perguntar: o seu coração está desesperado? Ou o seu coração está descansado? A sua confiança está no aqui e agora? Ou a sua confiança está no céu? Mas como, pastor, como eu vou saber disso? No mundo, eu e você teremos aflições. Vamos sofrer perseguições, injúrias, calúnias. Você desiste ou você persevera? Vamos orar por isso? Feche seus olhos, incline a sua cabeça e peça a revelação ao Pai. Papai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa vida. Pai, gera um coração disposto em nós, disposto para seguir a Tua vontade, para viver os Teus princípios. Pai, em nome de Jesus, revela a nós, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, as Tuas promessas, a Tua segurança e a Tua proteção. Que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro ao Senhor para que os olhos dos meus irmãos e o meu também sejam abertos para aquilo que o Senhor tem a nós, Senhor Jesus. Sabemos que nós temos muitas dificuldades, mas sabemos que tem um Deus que trabalha por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor Jesus? Por isso fala ao nosso coração, que a Tua doce semente caia, e ela germine, ela cresça, ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Porque nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos, nós temos o que a Tua palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a Tua palavra diz que nós podemos. Por isso opera em nós o Teu querer, e que seja feita aqui, Senhor Jesus, a Tua vontade, como ela é feita no céu, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Estou muito empolgado de trazer essa palavra para você. Amém? Muito empolgado mesmo de trazer essa palavra. Eu creio que você será muito impactado. Primeiro capítulo da Bíblia que eu gostaria de abrir aqui com você está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala conosco, fala com a igreja de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que no mundo, eu e você sofreremos perseguições, nós sofreremos injúrias, calúnias, porque o mundo é contra nós. Todo posicionamento que você toma através da palavra de Deus, sempre haverá às vezes até uma brincadeira, ou até mesmo algo sério, porque quando você olha a nossa sociedade hoje, tudo é trabalhado para tirar o cristianismo dela. Tudo agora parece que o conservadorismo hoje é algo estranho, é algo que é retrógrado, que não está na moda, que não é bom para as pessoas. Então, ter uma vida em ordem, ter um casamento em ordem hoje para a sociedade é algo estranho. Ter uma vida de ser um profissional compromissado com o horário, que chega cedo, que é o último a sair, que paga suas contas na data, parece que hoje esse negócio aí é retrógrado, é estranho, porque tudo está trabalhando para tirar o cristianismo, descristianizar as pessoas. É isso que a sociedade. Então o mundo trabalha para isso. O mundo trabalha para perseguir a igreja. E quanto mais nós estamos próximos de Cristo, mais perseguidos nós somos. A grande questão é, se não há perseguição na sua vida por causa de Cristo, alguma coisa está estranha, sim ou não? E Pedro nos fala dessas tribulações ou dificuldades, e às vezes a gente pensa que sim, que está acontecendo algo de errado, mas uma coisa é certa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Então, as dificuldades, as tribulações, as angústias, tudo vai servir para o nosso crescimento e amadurecimento, porque a nossa fé não está baseada em situações ou circunstâncias. A nossa fé está baseada em Cristo, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. No mundo, eu e você teremos aflições, mas uma coisa eu e você precisamos perceber: Jesus venceu todas, e eu e você então podemos vencer todas as dificuldades, sim ou não? Então, hoje eu quero trazer também um exemplo de um homem de Deus, sensível ao Espírito. E quando você é sensível ao Espírito, existe algo em nós, a gente antever as coisas. Tem pessoas que são pegas de surpresas, e por isso que muitas vezes ficam decepcionadas, até com medo, angustiadas. Por quê? Não se anteciparam aquilo. Pastor, como que eu antecipo as coisas? Quando você é cheio do Espírito, Deus fala com você. Sabe aquele conselho de mãe, quando a gente tem, a mãe fala o seguinte: não faça isso. Aí você fala: meu, nem saio nem do lugar se minha mãe falou não. Não sei você, mas eu sou assim. Mesmo com 51 anos de idade, se a minha mãe falar o seguinte: olha, não acho bom isso, eu já fico cabreiro, já fico paralisado. Falei: minha mãe. O Espírito Santo é assim conosco. Quando a gente tem o coração, a sensibilidade, estamos cheios do Espírito, nós temos a sensibilidade de ouvir a Deus. E todos aqueles que escutam Deus, ouvem a Deus, eles se antecipam. Deus avisa das coisas ruins que vão acontecer e ele já se prepara. Não posso cair nessa armadilha, não vou. No mundo, eu e você vamos ser tentados,
Agora, cair na tentação é uma escolha. A tentação vai existir, mas a queda você decide se você vai cair ou não naquela tentação. Mas a Bíblia diz: não se embriagueis com vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse homem que vai ser o nosso exemplo aqui é um homem cheio do Espírito. Eu quero falar hoje sobre Eliseu, homem cheio do Espírito, que antevia as coisas. E é interessante que Israel aqui, a Síria, promove uma guerra contra Israel. O rei da Síria manda as tropas para perseguir o povo de Israel ou as tropas de Israel. Só que Eliseu, ele é sensível. Quando o rei da Síria pensa em atacar Israel, a sensibilidade no espírito de Eliseu já avisa o rei de Israel sobre o que vai acontecer. E é interessante que o rei de Israel se prepara para aquilo que os sírios vão fazer, e ele consegue vencer os sírios. E aí o rei da Síria fica preocupado porque ele pensa o seguinte: tem algum espião de Israel aqui no nosso reino, que está avisando tudo para ele, tudo que a gente vai fazer, todas as nossas estratégias de guerra, todo mundo lá já está sabendo. Então tem um espião aqui na Síria. Aí os soldados sírios falam o seguinte para ele: não tem não tem espião aqui. Sabe o que é que tem? Tem um homem de Deus, que quando você está no seu quarto, dormindo, os seus pensamentos, ele já sabe. Uau! E aí, o rei da Síria fala o seguinte: então vamos prender esse homem. E a Síria manda uma tropa inteira para prender um único homem de Deus. Talvez você não saiba o poder que você carrega, mas o inferno sabe quem você é e o que você carrega. O inferno se prepara com um grande aparato para te destruir, porque ele sabe quem está em você. Talvez a gente não saiba, por isso que muitas dificuldades, muitas angústias, tribulações, perseguições nos abalam. Mas no dia que você souber quem você é e o que você carrega, essas coisas não te abalarão mais. Amém? Vamos para o texto então. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Vamos ler bastante a Bíblia, amém? Quantos amam a Bíblia? Então diga: eu amo a Bíblia. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. A Bíblia diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado, e assim salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o espião? Ele está falando assim: quem é o espião deste lugar? Respondeu os seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Uau! Ele não precisava estar lá. O Espírito Santo falava com Eliseu. O que o diabo, o mundo, queria fazer contra o povo de Deus, é o Espírito Santo que nos avisa. É por isso que todos os dias a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu me encho do Espírito Santo? Acorda de manhã e coloca um louvor.
Louve a Deus. Comece uma leitura bíblica. Tenha um tempo de oração. Você vai estar sensível ao Espírito. E o Espírito vai te avisar de coisas, porque você está no mundo. E o mundo é contra nós. Mas o Espírito vai te proteger sempre, te livrando de todo mal. Amém? Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falam na tua câmara de dormir. Ele disse: ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Dotã é a cidade onde Eliseu morava. Dotã significa 2 poços. Guarda isso. Dotã significa 2 poços. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. O diabo sempre é na escuridão. Ele vai agir. Sempre naquilo que é obscuro. O diabo vai sempre agir assim. Tendo-se levantado muito cedo, o moço, o servo de Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O servo de Eliseu era crente. Eliseu crente também. Mas olha a diferença dos dois. O servo de Eliseu levanta, ele fala o seguinte: ele olha, porque ele acorda de manhã, as tropas da Síria estão todos lá. Ele fala: ai, meu Deus, o que faremos? Esse é o crente desesperado. Acontece um problema, ele já entra em choque, já entra em desespero, ele já perde os cabelos. Tem muitos aqui que já perderam também. É verdade. Amém. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas. Esse é outro tipo de crente. Está no descanso. Não temas. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te lhe abra os olhos para que veja. Então Eliseu ora para que o servo dele enxergue a mesma coisa que ele está enxergando. Sabe, todo mundo que não é natural enxerga as coisas sobrenaturais do céu. Eliseu está enxergando algo diferente do que o servo dele está enxergando. Por que Eliseu está enxergando? Intimidade com Deus, visão celestial. Sabe, nós estamos habituados a ter uma cosmovisão deste lugar. A gente está acostumado a viver enxergando do céu para a terra. E tudo que você enxerga do céu para a terra, ou da terra para o céu, é difícil, porque tudo vai estar acima de você. As guerras, as angústias, os medos, as tribulações vão estar acima de você, quando a sua visão é da terra para o céu. Principados, potestades, dominadores desse mundo estarão acima de você. Mas quando você tem uma visão celestial, do céu para a terra, medo, angústia, depressão, ansiedade estão abaixo de você. Principados, potestades, dominadores desse mundo estão debaixo dos seus pés. A grande questão é como nós enxergamos. Sabe o que o profeta Eliseu fala para Deus? Deus, revela-se a ele. A mesma oração eu faço para você hoje, filho. Que Deus faça você enxergar, que Ele tem te protegido, Ele tem te guardado, no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio do medo, no meio da ansiedade, da depressão, Ele está lá. Maior são os que estão por nós do que estão contra nós. Quantos estão comigo aqui? Senhor, peço que Ele abra os olhos para que veja.
o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe que o Senhor abre os nossos olhos hoje para a gente ver um monte de cavalos e carros de fogo, um exército de céu ao nosso favor. Que o Senhor abra os nossos olhos hoje. Estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira, fera ele, cega ele, Senhor Jesus. Ele pediu para o servo dele enxergar, e pediu para todo o exército sírio ficar cego. Uau! Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem esta cidade, segue-me. Olha o que acontece aqui. Já estou pregando tudo aqui, né? Olha o que acontece aqui. Que interessante. Eliseu pediu para Deus cegar a tropa da Síria. E assim, não era que eles não enxergavam nada, eles não percebiam que Eliseu estava na frente deles. E sabe o que Eliseu faz com eles? Ele fala o seguinte: então me segue. Eu vou te mostrar onde está esse homem que vocês estão perseguindo. E sabe para onde Eliseu os leva? Para Samaria. Onde era Samaria? A capital do reino de Israel. Onde o rei de Israel tem as tropas todas. Eliseu leva esse povo, as tropas da Síria, para lá. E os guiou: segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Ele pediu agora, como eles estavam lá em Samaria, Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos deles. Abre os olhos desse homem para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Ele está falando o seguinte: eu vou atacar eles agora eu posso matar todos, porque eles estavam perseguindo a gente, agora eles estão aqui, então é uma oportunidade de matar todos. Mas você sabe, quando um homem de Deus é sensível, ele sabe que a briga dele não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo. Essa sensibilidade nos faz viver como Cristo. O seu irmão não é seu inimigo, é o que está por trás dele, sim. Principados e potestades, dominadores desse mundo. Você nasceu para amar o seu irmão. Não importa o que ele tenha feito com você, o que importa é que você é cristão e tem uma palavra no seu coração sempre chamada perdão. Homens de Deus vivem com essa palavra, perdão. Respondeu ele: não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém estes manda-lhes diante pão e água. Eles vieram para brigar, a gente vai dar é vida. Pão fala de vida, água fala da palavra, de sermos lavados pela palavra de Deus, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A guerra acabou. O que um homem de Deus sensível ao Espírito consegue fazer? Ele consegue mudar a história. Ele consegue mudar os planos desse mundo contra ele. Sabe, o diabo está aqui para te matar, para te roubar e para te destruir todos os dias. Matar o seu casamento, roubar você da sua família, roubar os seus negócios, destruir a sua empresa,
matar os seus relacionamentos. Ele sempre vai estar aqui, porque nós estamos no mundo. Haverá esse tipo de perseguição, mas homens e mulheres cheios do Espírito, eles mudam o ambiente, eles transformam a história, porque estão sensíveis àquilo que Deus está fazendo. Então, todos nós seremos perseguidos. Paulo fala lá em Timóteo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Faz parte da nossa vida sermos perseguidos. Nós somos inimigos deste mundo. Então haverá perseguição, haverá contendas, haverá dificuldades. Mas uma coisa é certa: em quem nós vamos confiar? Em quem? Por isso que precisa existir essa sensibilidade no Espírito. No caso de Eliseu aqui, o perseguido, a perseguição por ele. Por que estavam perseguindo Eliseu? Porque ele trabalhava em pró do reino de Deus. Todas as vezes que nós trabalhamos em pró do reino de Deus, nós seremos perseguidos, seremos injuriados, seremos maltratados, seremos apedrejados. Mas nós temos uma causa para nós morrermos. É por isso que nós vivemos por ela. Jesus, essa é a nossa causa. Amém? Eliseu não estava nem fazendo nenhuma barbeiragem cristã, não. Ele estava servindo a Deus Todo-Poderoso. Então, é necessário saber que Eliseu, ele ajudava Israel. Por quê? Por ser alguém cheio do Espírito Santo. Por ser alguém assim, tão cheio do Espírito Santo, Eliseu percebia as ciladas do inferno contra ele, contra Israel inteiro. Sabe, quando eu e você buscamos ao Senhor, nós percebemos ciladas que o inferno tem colocado na nossa vida, a todo momento. Parece que se a gente não é sensível, parece que a gente pode andar e cair numa areia movediça. Mas quando você é cheio do Espírito, Ele aplana os seus caminhos, Ele te livra de todos os seus obstáculos, Ele coloca gigantes, sim. Ele tem Canaã para nós, para todos nós Ele tem Canaã. Mas Ele nunca vai dizer que lá tem cidade fortificada e lá tem gigante. Por quê? Ele não fala. Porque se Ele enviou você até lá, Ele vai lutar por você. Quantos estão comigo? Quantos podem dar um glória a Deus? E viver uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de sabedoria. Você pode olhar, os homens mais sábios são os homens cheios do Espírito. As mulheres mais sábias são as mulheres cheias do Espírito. Diz lá em Provérbios: enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uau! Então ser cheio do Espírito Santo é sabedoria. Paulo fala lá em Efésios, abre a sua Bíblia lá em Efésios 5, a partir do verso 15. Ele diz o seguinte: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Precisamos ter cuidado com a maneira que nós vivemos. Não podemos viver de qualquer forma. Não podemos ser qualquer cristão. Porque se você for qualquer tipo de crente, você vai andar desesperado. Agora, se você for um crente com sabedoria, você sempre anda no descanso. Amém? Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. A única forma de saber a vontade de Deus é quando nós somos cheios do Espírito Santo dele. Amém? Mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu e você fomos chamados para cooperarmos com o Espírito Santo de Deus, cooperarmos com a construção da nova Jerusalém. Não é possível nós estarmos nessa cooperação sem o Espírito, sem estar cheios do Espírito, porque o mundo
vai tentar nos doutrinar, o mundo vai tentar nos cegar, o mundo sempre vai preparar ciladas, o mundo sempre vai ter perseguição, mas o Senhor pode nos livrar de todos, a gente ouvindo a voz, em nome de Jesus, que o Senhor dê ouvidos de ouvir a voz dEle, a mim e a você, em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo, vem as revelações, orientações, o rumo, o modus operandi do Espírito se manifesta em nossas vidas, aleluia. Porque se nós formos cheios do natural, ao invés de construção, nós vamos destruir, desconstruir. Todo mundo que é cheio do natural, ele só se envolve em crítica. Você já percebeu isso? Critica tudo. Não vou falar isso não. Tá boa a palavra, não tá? Você já viu? Até as coisas boas que acontecem na igreja, quando a pessoa não está cheia do Espírito, eu falo assim, mas para que um telão de LED? É prioridade? Irmãos, ora pela vida dos irmãos que estão abençoando a igreja. Agora, se você vê que em outro lugar é prioridade, se junta com outros irmãos e abençoa também. Cheios do Espírito Santo cooperam. Quem não é, não coopera, porque a Bíblia fala isso. Olha, ou a gente ajunta, ou a gente espalha. Cheio do Espírito, ajunta, não espalha. Guarda daquilo que é seu, que Deus tem colocado na sua mão. Amém? Então, cheios do natural, nós vamos atrapalhar mais do que ajudar. Muitos não percebem o que está acontecendo. E aí, quando as coisas acontecem, já é tarde demais. Aconteceu. Então eu e você precisamos estar vivendo próximos ao Senhor, todos os dias nos enchendo do Espírito. Então, desesperados ou descansados? Quem nós somos? E agora começa a pregação. Então o intuito do rei da Síria era prender Eliseu, para que ele tivesse a sua vitória em seus intentos malignos. Mas veja o que aconteceu. Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque Eliseu é um homem diferente, extraordinário, fora do comum. Ele não era natural. Tinha uma visão do céu para a terra. Ele não caía em ciladas. Ele já estava preparado com aquilo que Deus tinha depositado. Os inimigos cercaram a cidade de Eliseu, levaram tropas, Dotã. Quando o servo dele viu aquilo tudo, ficou desesperado. Mas Eliseu falou o seguinte para ele: não tema, não tema. As tropas eram tão numerosas para pegar um único homem, um homem de Deus, que tinha a sensibilidade de escutar até os pensamentos do rei contra o povo, do rei da Síria contra o povo de Israel. Ele tinha tamanha sensibilidade, era tanto poder de Deus, que a Síria enviou tropas gigantescas para pegar um único homem. E eu quero bater novamente nessa tecla com você. O inferno sabe quem você é. O inferno sabe o que você carrega. O inferno sabe o poder que você tem. A grande questão é: você sabe? Nós sabemos. Você já leu na palavra de Deus que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger? Você já leu na palavra de Deus que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha destra, e eu não serei atingido? Você já leu isso? Por que você está andando desesperado? Eu estou aqui como o profeta Eliseu. Não temas. O discípulo de Eliseu, também filho de Deus, acorda de manhã, sai de casa e volta desesperado, mostrando para Eliseu: estamos cercados. E Eliseu diz para ele: não temas. A cidade que eles estão chama Dotã. Lembra que eu falei para você? Significa 2 poços. O primeiro poço
Então fica claro, com o moço, o servo. O primeiro poço que sempre está para a nossa escolha é o poço do desespero. Mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente estar na igreja, mesmo a gente ouvindo a palavra, ainda não tem aquela confiança que Deus está trabalhando. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. São tantas dificuldades, tantas lutas, isso vai cooperar para o seu bem. Deus só está te fortalecendo. Tempo de deserto. Deserto não é um lugar para você ficar. Deserto é uma passagem somente para você aprender, para desfrutar de muito mais lá na frente. Amém? Quantos estão comigo aqui? Então, o primeiro poço é o poço do crente, o moço, o servo de Eliseu. Ficou desesperado quando viu aquilo. Quantas vezes acontece as coisas, não vou falar não, mas eu também, quando a gente estava mudando para esse prédio aqui, e a gente foi expulso do outro, me deram um mês para a gente estar aqui, eu fiquei meio desesperado. Eu fiquei pensando, será que os irmãos vão para esse novo prédio? E será que vai estar pronto o prédio? Será que a gente vai ter banheiro? Porque a nossa cabeça fica louca com tanta coisa, e tem que fazer isso tudo num mês. Aí teve um dia que a Patrícia falou para mim, a Patrícia sempre ora se colocando a mão no meu peito. Mulher de Deus. Não sei a sua, mas a minha é o meu Espírito Santo. Ela coloca a mão no meu peito e fala: descansa, descansa, descansa. E aí ela começa a orar por mim. E eu descansei. E eu vejo hoje que em 7 anos que nós ficamos no outro prédio, o que a gente fez, em 7 anos que a gente ficou lá, não fez e não tinha o que a gente fez em um mês aqui. Coloca a mão no seu peito aí. Vou fazer a oração da Patrícia com você. Descansa, descansa, descansa. Uau. Respira fundo. Eu sei das suas dificuldades, eu também tenho. Mas eu não quero você nesse poço. Não quero você nesse poço do desespero, do poço da aflição, da angústia, do medo de perder o seu casamento, do pavor de não ser o provedor da sua casa, da angústia de ver filhos passando dificuldade. Eu quero ser igual o profeta Eliseu na sua vida. Não temas, descansa, descansa. Deus está trabalhando por você. E o outro poço é o poço que Eliseu estava bebendo dessa água. Que água é essa? A água do descanso. Então sempre encontramos em Dotã esses dois poços, o do desespero ou do descanso. Olha para cá. Somos nós que escolhemos de que poço nós vamos beber. Talvez a célula não está daquele jeito que você gostaria de estar e você está aflito. Descansa. Talvez as pessoas que estão lá na sua célula não estão respondendo do jeito que você gostaria que eles respondessem. Descansa. Talvez o seu trabalho está tendo perseguição, dificuldades. Talvez você esteja pensando: eu acho que eu vou ser demitido. Descansa. Se for, existe a porta da excelência, muito melhor para você. Talvez o diabo está lançando dardos inflamados na sua mente, falando para você parar, para você desistir do seu ministério, e para outros desistir da sua casa, da sua família, do seu casamento. Descansa. Não beba desse poço do desespero. Descansa. O que nos coloca tanto em um poço como no outro poço? É a nossa visão. É a nossa visão.
a forma que a gente enxerga. O servo de Eliseu não enxergava a eternidade, enxergava o aqui e agora. Então, tudo aqui e agora é difícil, é complicado, é desesperador. Mas Eliseu não enxergava o aqui e agora. Eliseu enxerga a eternidade. Quando todos que percebem a eternidade vivem e enxergam de forma diferente. Como? Enxerga como Deus enxerga. O maior desafio da nossa vida é enxergar como Deus enxerga. É falar como Deus fala. É se posicionar como Deus se posiciona. Esse é o maior desafio da nossa vida. Pastor, como que nós conseguimos então fazer isso? Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Quando a gente é cheio de Espírito, a gente sempre vai beber do poço do descanso. Amém? Eliseu, ele tinha algo diferente. Todos aqueles que vivem cheios do Espírito, eles têm um posicionamento, eles têm uma realidade. Qual é a realidade dessas pessoas que vivem no descanso? Eles creem e lembram. Eles sempre trazem à memória aquilo que dá esperança a ele. Então, é como Eliseu, ele percebesse Deus falando: jamais te desampararei. Pode ficar tranquilo. Carruagens de fogo, cavalos de fogo, um exército de anjos está ao seu favor. Nunca eu vou te desamparar. Está lá em Hebreus 13:5. Ou se não, ele pensava lá em Mateus 28:20. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Ou se não, ele estava falando igual Paulo, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Bíblia há a mensagem, fala: se Deus é por nós, quem será contra Ele? Eliseu estava assim, tranquilo, e sabendo do livramento de Deus sobre a vida dele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Deus não permite que eu e você soframos uma guerra maior do que aquilo que a gente possa suportar. E aí, Ele sempre vai nos livrar. 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, um livramento, para que possam suportar. Sempre haverá um livramento de Deus. Sempre haverá um escape de Deus. Então Eliseu sabia muito disso. Sabia muito bem disso, que haveria um escape de Deus. A tropa do inimigo quis prender Eliseu. Eliseu orou para que eles fossem cegos, não enxergassem ele. Quantos são os inimigos que te perseguem hoje? Ora a Deus para que eles não te vejam, para que eles não te percebam. Ore para que eles não vejam os seus filhos, não vejam o seu casamento. Ore para eles passarem bem longe. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha destra, mas eu não serei atingido. Eles foram prender Eliseu, estavam diante dele, mas não percebiam Eliseu, não conseguiriam perceber a presença. Então eu quero te falar, o livramento estava lá para Eliseu. O livramento de Deus está à sua disposição também. O escape de Deus está à sua disposição também. Todos creem nisso? Que hoje é um dia de livramento, um dia de escape. E por fim, queria chamar a equipe de louvor, rapidamente. Que bênção. É bom pregar assim, com corações sedentos, amém? Amém. E por fim, irmãos, Eliseu, homem de Deus, percebeu algo. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos.
o mal que até mesmo o mundo faz contra nós, nós pagamos com o bem. Porque Jesus morreu tanto para os justos como os injustos. Por todos. Deus morreu por todos. E aí Eliseu, ele faz algo. Ele ora a Deus para que a tropa da Síria não enxergue também. Ele fala o seguinte: olha, eu vou guiar vocês para onde, para um lugar onde vocês está o homem pelo qual vocês estão perseguidos. Então me sigam. Eliseu guia eles até Samaria, capital do reino de Israel, e apresenta para o rei. Você sabe, o rei também não é alguém conectado com Deus, cheio do Espírito. O que é que ele pensa? A primeira coisa que ele pensa: agora eles queriam me matar, sou eu que vou matar eles agora. Agora Deus me colocou eles numa bandeja para que eu possa fazer o mal que ele estava tentando fazer comigo, agora eu faço com eles. Eliseu falou assim: não vamos fazer isso. Prepara um banquete, dá pão e dá água para ele. Lembra do Salmo 23? Prepara uma mesa perante aos meus adversários. Por quê? A gente sempre gosta de olhar para os adversários, mas nunca percebe quem está preparando a mesa. A gente sempre gosta de olhar os nossos inimigos, mas quem preparou a mesa para colocá-los, eles lá perante nós, a gente muitas vezes não tem essa sensibilidade. Mas é o próprio Deus que preparou uma mesa perante aos nossos inimigos. Por quê? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar, a unção que está sobre mim vai passar sobre a vida deles, e aquilo que era guerra agora vai se tornar paz, aquilo que era contra vai se tornar agora a favor, porque eu vou ganhar esses irmãos para Cristo, eu vou ganhar essas pessoas. Foi isso que Eliseu fez. Ao invés de matar, ele salvou. Ao invés de condenar, ele os alimentou. Ao invés de acusar, ele deu água, que é a palavra. Por quê? Tomando sempre do poço do descanso, sabendo que a luta dele não é contra a carne nem sangue. A nossa luta não é, mas sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo. A sua esposa não é sua inimiga, ela joga no mesmo time. Seu marido não é o seu inimigo, vocês devem jogar juntos. Os seus filhos fazem parte da sua equipe, do seu time. Pastor, mas isso é tanta luta, tanta dificuldade. A sua luta não é contra eles, é contra aquilo que está nessa terra, nesse mundo, principados e potestades, dominadores desse mundo. Pastor, o que é que eu faço? Alimenta um pão vivo que desceu do céu, Jesus. Pastor, mas eles andam sujos. Dê água, um banho da palavra neles, que eles serão limpos. Pastor, não estou vivendo isso. Peça para Deus fazer com que você enxergue hoje, que Ele abra os seus olhos, para que você veja o sobrenatural de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Peça para Deus: abra os meus olhos. Eu quero enxergar, Deus. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. E talvez o diabo tenha feito tantas ciladas para que você caísse. Mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia da confiança. Hoje é o dia do se levantar e olhar. O inimigo pode ter se levantado,
pode ter colocado várias tropas no meio da escuridão, mas no clarear do dia, quando as misericórdias do Senhor se renovam, eu levanto, e quando eu abro os meus olhos, eu vejo carruagens de fogo, tropas, soldados que são ao meu favor. Maior é o que está em nós do que está no mundo. O diabo caiu com 1/3 dos anjos, mas restaram 2/3. Maior é o que está conosco do que está contra eu e você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você está passando por Dotã hoje? Então vá para o poço de descanso. Não sei qual que é as guerras, quais são as dificuldades que você está passando na sua vida, mas Deus te chama hoje a viver algo sobrenatural, a viver um tempo do descanso com Ele. Beba destas águas. Pastor, como? Se encha agora do Espírito. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero que você encha a sua boca de louvor, de oração, de testemunho, que Deus te livra de toda e qualquer situação. Todo gigante que apareceu, ele apareceu para cair diante de você. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que luta as suas guerras. Você não vai perecer. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da nossa vida. Ergue as suas mãos para o céu e louve a esse Deus. Oh Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. Nós engrandecemos o teu nome. Você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas. Olhe para o Senhor. Abrace o seu cônjuge. Se você está próximo do seu líder de célula, fala: Deus está descortinando o véu. Deus está tirando as escamas dos meus olhos. Eu vou ser um com você. Nós vamos crescer juntos. Ore pela sua equipe. Ore pela sua célula. Você é um líder. Peça para Deus abrir os olhos deles. Meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem abre os olhos dessa igreja, Senhor, e Ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes, e Yeshua. Seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de
chegou, o tempo de cantar chegou. E digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou. Sim, eu digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou. E Yeshua, Aleluia. Talvez a pessoa que está ao seu lado, ela está passando por Dotan, e ela encostou no poço do desespero. Eu queria que você chegasse ao lado dessa pessoa, falasse para ela: não temas. Apresenta para ela o poço do descanso. Fala: Deus está trabalhando por você. Fala para ela: você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te guarda, Ele te livra de todo mal. Ele acampa os anjos dele para te guardar e para te proteger. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua destra. Você não será atingido, não será atingida. Ore por essa pessoa. Revigore ela, fortaleça ela, que ela não se sinta desamparada. Quando nós cantamos, ora por eles. Ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo. E Yeshua, 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 em toda a terra se ouve o mesmo som. Yeshua, 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 em toda a terra se ouve o mesmo som. Yeshua, 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 em toda a terra se ouve o mesmo som. Yeshua, Yeshua.